Oi, oi, sejam bem-vindos ao nosso cantinho literário e hoje falaremos sobre livros escritos por mulheres, sobre mulheres e para mulheres. Apesar de não ser um gênero literário em si, é um nicho, micro-nicho literário que eu adoro bastante, porque desenvolve muito bem as mulheres e nada mais do que desenvolver uma mulher do que uma mulher escrevendo ela. Às vezes a gente vê descrições de mulheres feitas por homens e elas não são tão. Elas são estranhas, é isso. Elas são bem esquisitas. Acho que hoje em dia. Não boto minha mão no fogo, não. É que antes dá pra gente comparar, na literatura mais antiga a gente consegue comparar que era uma coisa bem esquisita mesmo. Ela não tinha nenhum papel ali, às vezes, no livros, ela só papel secundário. Quando ela era personagem principal também, ela era super esquisita. Ela agia de forma. Literalmente é uma mulher escrita por homens, né? Vamos dizer dessa forma. E acho que nada mais justo do que começar essa categoria com Clarice Lispector. Nesse caso aqui, eu não tenho a edição dos livros que eu quero recomendar, eu tenho só Água Viva. Água Viva eu não entendo tanto que é sobre mulheres, mas eu entendo que A Paixão Segundo o GH, os contos também de Laços de Família e A Hora da Estrela. Então, esses três livros aí dela, no caso, um deles é o de contos, vários contos. Acho que todos eles abordam muito bem essa questão da Clarice sobre mulheres, personagens femininas, no sentido de que existe uma psicologia, acho que é mais importante que isso, as personagens femininas são bem psicológicas e toda a narrativa é construída através da psicologia e dos sentimentos e dos pensamentos dessas personagens. Então, tentando unir todos os livros aqui, seria mais ou menos isso. E toda essa psicologia desenvolvida em mulheres nesses livros da Clarice, ela não conseguiria nunca ser transportada para um personagem homem. Mesmo que a Clarice escrevesse sobre um homem com esses pensamentos, não daria certo. No caso, A Hora da Estrela, eu posso dar um exemplo. O narrador do livro da Hora da Estrela é um homem. Mas todos os dilemas enfrentados pela Macabea, que é a história, ele conta a história da Macabea, todos os dilemas que ela enfrenta, as questões existenciais até, mesmo que ela não perceba talvez tanto, ou pelo menos não demonstre perceber, todas essas questões são muito, muito mais profundas nela, e é nela que eu tô focando nesse livro, né? Apesar desse livro também ter um homem. Assim como o conto Amor, de Laços de Família, porque lá também tem uma mulher que ela volta de um retiro. De certa forma, a gente pode interpretar que ela estava internada por questões psiquiátricas. E ela volta para casa com o marido dela e logo ela tem um jantar para se comprometer ali com o marido, então uma questão social ali, junto de um casal que é amigo deles. E aí ela fica pensando, o conto inteiro é baseado no pensamento dela antes desse jantar, muito mais do que o jantar em si ou do que vai acontecer depois. E tem toda essa questão do que ela tem que passar de imagem mais do que ela ser ela mesma, dos sofrimentos que ela está tendo, sentindo e sofrendo, né? E é isso, não vou me delongar muito em Clarice, porque sinceramente, se eu ficar falando muito de Clarice, eu não falo de mais nada, porque eu gosto muito da escritora. Temos uma outra escritora aqui como segunda indicação, que é a Sylvia Plath, no caso A Redoma de Vidro, que é o único romance que ela publicou em vida. Eu também indico muito os poemas dela, que ela ficou muito conhecida em vida por conta da poesia dela, muito mais do que pelo romance. É claro que depois, né, do pós-morte dela, o foco foi outro, né? Foi o livro, a questão se foi ou não autobiográfico e coisas desse gênero, por isso que virou importante nesse sentido. Mas focando aqui no romance em si, porque é esse romance que eu quero falar. Nesse livro, a gente tem a Esther, que ela está vivendo numa cidade grande agora, está projetada para um futuro profissional muito promissor. Só que, e ela também, ela estuda, ela tá cursando faculdade ainda. E ela vai muito bem na faculdade, apesar que tem uma matéria que ela não vai tão bem, mas ela tira de letra, tudo pra ela é meio entediante, de certa forma. Mas ao mesmo tempo é o que se espera dela, né? Porque ela está cursando uma faculdade, então ela tem que se mudar pro centro, pra capital, de certa forma. Ela tá querendo entrar no mundo do mercado, ela precisa ir pra capital. Todas as questões que ela não vai entendendo direito o sentido, vamos dizer assim, de certa forma, além das questões pessoais dela, de relacionamentos, conhecer pessoas. Tem um cara que ela também gosta no começo do livro, e ela desgosta dele com o passar do tempo. Faz muito que bem, né? Toda página que ela
ela esculacha ele, eu fico feliz. E a gente tem essas questões muito mais do feminino, do que é ser mulher. Tem a metáfora mais importante desse livro aí, que as pessoas usam até hoje, que é a metáfora da figueira. No sentido de que existe uma árvore com muitos figos, e cada figo representaria uma coisa. Em um figo, Esther, imaginaria ela sendo mãe. Então, sendo mãe, ela largaria muitas coisas que ela estava vivendo naquele momento. Em outro figo, ela imagina ela ignorando todos os relacionamentos e seguindo a vida dela profissionalmente, e o que isso geraria para ela? Geraria outros sacrifícios, que é o relacionamento, que é outras coisas, enfim, cada figo é como se eles se anulassem entre si. Ela precisa fazer uma escolha de vida dela, ela precisa escolher ser mulher e atuar em sociedade, ou seja, casar, ter filhos e tudo mais, ou ela precisa escolher o profissional, que significa largar e abrir mão desse relacionamento. Até porque o cara tava pressionando ela um pouco. Então a gente vê muito das questões femininas que são abordadas aqui, principalmente no papel de ser mulher, desse livro aqui. E também se considera as questões da época, né, de quando foi escrito. Porque acho que hoje faz sentido isso tudo, só que faz sentido numa escala bem menor, né? Pensando em como a gente vive hoje, pensando na cidade, enfim, tudo mais. A terceira indicação, eu não tenho ele físico aqui, porque eu li na biblioteca da minha faculdade, mas se chama La Femme Rompue, da Simone de Beauvoir, mas em português ficou A Mulher Desiludida. Eu acho uma lástima essa tradução, porque La Femme Rompue é muito mais forte, a mulher quebrada, a mulher... enfim, a mulher desiludida fica um pouco mais sentimental, mais fraco do que realmente a ideia da proposta, né? Eu acho que da Simone. Quem sou eu também pra falar da Simone? E também quem sou eu pra opinar de tradução? Mas nos 3 contos a gente tem mulheres, o foco realmente são as mulheres vivendo a vida delas. São contos independentes. Mas eu quero destacar um que se chama Monólogo. Tem um conto que é o título do livro, né? Que eu acho que é o mais longo, é o que tem mais coisas acontecendo. Mas o que mais me impactou foi o conto Monologue, que ela descreve, a protagonista, ela tá em uma espécie de confissão e ela está com muita raiva. Eu acho que é esse o maior ponto do livro, do conto, em que ela tá literalmente despejando toda a raiva dela ali em palavras. A gente tá lendo os pensamentos raivosos dela. Então, tem muito de tudo que ela tá pensando. Ela tá transcrevendo o que ela tá pensando. Basicamente, é isso. Inclusive, eu cheguei a fazer um trabalho na faculdade que eu escolhi esse tema de comparar esse conto com um conto da Clarice Lispector. Acho que eu já cheguei a fazer vídeo no canal, inclusive, sobre isso. E nesse sentido, ela vai despejando toda a raiva dela sobre o mundo, sobre todo mundo, mas a gente vai percebendo que toda essa raiva toda contra o mundo foi gerada dentro do núcleo social familiar dela, principalmente em relação à família dela, o marido largando ela, os filhos indo morar com o marido, até porque ele que tem o poder, né, de escolher para onde que vai os filhos, e ele quis que ficassem com eles. Também tem toda a questão do que o pai fala para os filhos contra a mãe, né? Tem tudo isso abordado ali. E ao mesmo tempo a própria mãe dela, de certa forma, abandona ela. Então a mãe dela sempre tá contra ela, parece que desde sempre, bizarro. E ela se sente muito desamparada pelo mundo. Então ela pensa em toda a vida dela que ela tá tendo ali, vivendo, criando uma família, com um marido, tendo filhos, largando muitas coisas da vida dela por conta disso, quando tudo de repente é arrancado da vida dela por conta disso. Porque a lei da época, francesa pelo menos, mas também a brasileira era assim, permitia que o homem decidisse sobre todas as questões familiares e a ele cabia decidir se ficava com os filhos ou não. E essa simples decisão dele acabou com tudo que ela tinha construído, vamos dizer assim, de tudo que ela vivia, de tudo que ela construiu até então. E saber que ela não tem apoio dele mais, não ter apoio da mãe, faz ela entrar numa crise existencial profunda. Por isso que começa com certa raiva e depois vai indo pra uma tristeza, melancolia e tudo mais, mas acho que a raiva é o que mais predomina aqui. Por isso que eu também acho que é uma indicação muito válida. Como quarta indicação, a gente tem As Irmãs Blue, que é um livro contado, sem dar muitos spoilers, porque eu já fiz um vídeo aqui no canal. É contado sobre a história de 4 irmãs e como elas eram super unidas, se separaram por questões profissionais mesmo da vida, e depois agora, com o luto que estão vivendo, estão se reaproximando novamente. Esse livro nunca jamais poderia ter sido escrito por um homem, ou pelo menos com personagens masculinos. Uma das meninas aqui do livro segue a profissão de modelo, inclusive bem prematuramente, e ela acaba sofrendo um pouco com isso,
muito, na verdade, tem muita parte dela que sofre aqui no livro, consequências, inclusive, futuras com relação a drogas, por conta desse envolvimento muito cedo e precoce, sendo uma menina, uma garotinha, em meio de um lugar muito vulnerável, porque não teria acompanhamento dos pais ali nas questões de modelo internacionalmente, seria a agência em si. Mas não só ela que a gente aborda essas questões todas do feminino, como, por exemplo, uma das irmãs que ela é lutadora profissional. Então, todo o estigma que ela tem até chegar ali onde ela tá, apesar disso ser mais sutil. Tem também a outra irmã que tem as questões de maternidade sendo discutidas. Também tem a reconciliação ou não reconciliação delas, as irmãs, com a mãe. Então também envolve ali, de certa forma, uma maternidade. E esse livro eu acho que é muito sensível, muito sentimental, muito importante, assim, até de perceber de como as relações se desenvolvem, até mesmo de forma ruim em famílias. No caso aqui, até por desentendimentos ou questões de realmente pessoas que seguem caminhos diferentes e pensam bem diferente uma das outras. Então, esse livro acho que é para todo mundo, mas ele fica aqui na dica de indicação, que é um livro realmente escrito de mulher, sobre mulher e para mulher. Como quinta indicação, a gente tem Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é um clássico, assim, do BookTok. E nesse livro, eu lembro que quando eu li faz um tempo já, inclusive eu precisava reler, porque eu sinto saudade desse livro. Poucos livros me tocaram tanto quanto esse também. Nesse livro aqui a gente acompanha a história de uma atriz super famosa que ela decide contar num certo momento da vida dela, muito mais adulta, muito mais experiente, muito mais madura, e ela decide contar a vida dela desde o começo, desde quando ela começou a vida dela, nesse mundo cruel que é o que ela vive. E a gente vai acompanhando como foi difícil para ela, por ser mulher, de todas as questões de abuso mesmo que ela foi sofrendo ao longo desse tempo, principalmente mais jovem. Como sempre, as garotas mais jovens sofrendo, né? Assim como nas Irmãs Blue também isso é retratado, né? Com a que vira modelo. E também tem toda a questão social do que se espera dela na sociedade, tanto que ela deixa de viver o grande amor da vida dela por questões de estigma social. É isso. Ela tinha que escolher entre viver a fama dela, viver a celebridade que ela é e continuar tendo emprego, ou seguir o amor da vida dela. É claro que existem muitas questões, eu tô resumindo aqui, né? Mas tem questões de saúde envolvidas, tem a questão dela ter 7 maridos e ter tido 7 maridos. E tudo isso também é relacionado a essa questão do que se espera de uma mulher. O que é uma mulher não casada nessa sociedade, enfim, muitas nuances aqui. Esse livro também, ele tem uma leitura muito fluida, acho que até mais fluida que as Irmãs Blue. E essas foram as indicações de hoje. E eu confesso que eu fico procurando muito livros nesse gênero, que não é gênero literário, mas nesse estigma, porque eu gosto muito de procurar mulheres que escrevem sobre mulheres e para mulheres. E eu faço uma busca muito grande. Por enquanto, eu estou reconfortada na Clarice. E vou começar outras autoras clássicas também, que eu sei que tem essa literatura, mas aceitamos receber dicas por aqui, porque, assim, se vocês me indicarem um livro que seja nessa vibe aqui, eu já coloco na lista do carrinho da Amazon imediatamente. Beijinhos, até a próxima!
capibara, 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 capibara. De quê? Aí a flor da morte do The Sims. Flor Pra você fazer uma ambrósia. Vênus, a deusa do amor, lá no céu. Não sei se dá pra ver na filmagem, espero que sim. E o deck do amor oficial, que aqui que pendura os cadeados. Ó, bem bonito. Já tem muito cadeado. Espetinho de queijo.